Hello, my students from Carlos Gereissat School. I am Teacher Mario. Today, let's study English about the passive voice. Let's start our English class. The passive voice. A passive voice, a voz passiva, é um tipo de construção frasal onde o sujeito é paciente, ou seja, sofre a ação da frase em vez de praticá-la. É destacado o que acontece com o sujeito, porém, sem enfatizá-lo. Exemplo. The car was washed. The car was washed. O carro foi lavado. O foco do exemplo acima é o objeto do período, the car, ou seja, o carro, uma vez que ele recebe a ação de ser lavado. Regras e exemplos de uso da voz passiva, passive voice. A voz passiva pode ser utilizada em frases afirmativas, negativas e interrogativas. A sua formação é expressa por objeto mais verbo to be mais o particípio passado do verbo principal mais complemento. Essa estrutura pode ser utilizada em diversos tempos verbais do presente, do passado e do futuro. Para isso, basta flexionar o verbo to be. Confira abaixo alguns exemplos passive voice in the simple present. Confira exemplos da voz passiva no presente simples. Observem objeto mais I am, is e are, que é o verbo to be no presente, ok? Mais o particípio passado. Professor, o que é o particípio passado? São os verbos terminados em ado, como se fossem verbos terminados em ado, edo, ido, no português. Passado, sofrido, varrido, corrido, um exemplo, ok? E esses verbos no particípio passado, vocês vão encontrar na terceira coluna, lá no final do livro, tem uma lista de verbos. A primeira coluna é a base form, que é a forma básica, ou presente. A segunda coluna está no passado. A terceira coluna no particípio passado. E alguns livros tem a quarta coluna, que é a tradução em português. Ok? Então vamos com calma, para que a gente possa compreender, para que a gente possa entender. Então a forma afirmativa. Observem que the school is painted by John. Observem. A escola é pintada por John. John ou João, ok? Aí a forma afirmativa. Forma negativa. The school isn't painted by John. A escola não é pintada por John, pelo João, pelo John, ok? E a forma interrogativa. Is the school painted by John? Observe que the school é o objeto, is, verbo to be, mais o particípio passado, painted, pintada ou pintado, ok? Pintar as paredes da escola, ok? Vamos, então, o último exemplo, que é a forma interrogativa, diz: Is the school painted by John? A escola é pintada pelo John. Passive voice no present continuous. Quem lembra do presente continuous? Eu estou falando inglês. I am speaking English. Eu estou bebendo água. I am drinking water. Eu estou bebendo café. I am drinking coffee. Alright, my friends, my students. Então vamos lá, vamos com calma. Lembre do present continuous. Present continuous é uma ação que está acontecendo. Nesse exato momento, o professor Mário está falando. The teacher Mário is speaking English. O professor Mário está falando inglês. Eu estou estudando inglês. I am studying English. Ok? We are studying English. Nós estamos estudando inglês. Ok? Então vamos lá para o present continuous.
Observem como se forma a voz passiva no present continuous. Objeto mais I am being, ou seja, eu estou sendo, I am being, is being, are being, mais past participle, que é o particípio passado do verbo principal mais complemento. Vamos lá, vamos com calma. Na forma afirmativa, the school is being painted. Observe que is being está sendo, ok? Is being está sendo. O verbo to be não é ser ou estar. Então, se eu digo the school is being, a escola está sendo painted by John. Está sendo pintada pelo John. Então, falem comigo. The school is being painted by John. Então, a escola está sendo pintada pelo John. Forma negativa. Falem comigo. The school isn't não está, isn't being painted by John. A escola não está sendo pintada pelo John. Forma interrogativa. Is the school, fale comigo, is the school being painted by John? A escola está sendo pintada pelo John. The passive voice in the present perfect. The present perfect, ok? No presente perfeito, é como se eu dissesse eu tenho sido, ok? Eu tenho estado, eu tenho estudado. I have studied. Eu tenho estudado. Eu tenho amado. I have loved, ok? Eu tenho sido. I have been, ok? Então, o the present perfect. A voz passiva no present perfect. Objeto, mais has been ou have been, mais o past participle, que é o particípio passado do verbo principal mais complemento. Ok? Então vamos lá. Affirmative form, a forma afirmativa. The school has been painted by John. A escola tem sido pintada pelo John. Por que, professor, tem has e não have? Porque quando for se referir a he, she e it, não será have, será has, na forma afirmativa, ok? Por que has? Porque a escola é it, ou seja, he, she e it não é have, é has. Então falem comigo. The school has been painted by John. A escola tem sido pintada pelo John. Forma negativa. The school hasn't been painted by John. A escola não tem sido pintada pelo John. Forma interrogativa. Has the school been painted by John? A escola tem sido pintada pelo John? A voz passiva no Simple Past. O nosso livro está pedindo para estudarmos o Simple Past e também o futuro, ok? Na voz passiva. Mas aproveitamos e estamos explicando outras situações, outros tempos verbais também. The passive voice in the simple past. A voz passiva no passado simples. Observem que é o objeto mais was ou were. Was e were é o verbo to be no passado. Era ou estava, ok? Em inglês. Was e were. Lembrem como usar o verbo to be no passado. I was, eu era, eu estava. You were, você era ou estava. He was, she was, it was. We were, you were, they were. Estou revisando na sua mente, tá bom? Então vamos lá, objeto mais was, you were, que é o verbo to be no passado, mais plus é o mais in English, alright, my friends? Plus ou mais past
Past participle, alright? Participe passado no verbo principal mais complemento. Então vamos lá, professor. Então como funciona? The school, a escola, was, foi, ok? Verbo to be no passado. Por que was, professor? A escola é it. He, she, it usa was, ok? Então falem comigo. The school was painted by John. A escola foi pintada pelo John. Forma negativa. The school wasn't. Wasn't is the same way was not. É a mesma coisa de was not. Vamos usar wasn't. Então, the school wasn't painted by John. A escola não foi pintada pelo John. A forma interrogativa. Was the school painted by John? A escola foi pintada pelo John. Was the school painted by John? Observe essa imagem que diz: Someone ate the cookies. Não sei se já aconteceu na sua casa. The cookies were eaten. Alguém, fale comigo. Someone ate the cookies. Alguém comeu os biscoitos. Ate no passado. Perceba que agora vamos ver a voz passiva. Os biscoitos foram comidos. Ou seja, quem foi que sofreu a ação? Foi alguém ou foi os biscoitos? Os biscoitos sofreram a ação. Ou seja, the cookies were eaten. Os biscoitos foram comidos. Na imagem acima, os Simpsons fazem uma descoberta. Someone ate the cookies. Alguém comeu os biscoitos. Essa voz, ela é ativa ou passiva? Esta frase está na voz ativa, ou seja, alguém praticou a ação, pois indica que o sujeito someone, alguém, praticou uma ação. Qual foi a ação? Ate the cookies, comeu ou comeram os biscoitos, ok? Em seguida, a frase were eaten, os biscoitos foram comidos. Esta frase está na voz passiva, pois indica que o sujeito the cookies, igual os biscoitos, sofreu uma ação, were eaten, foram comidos. A voz passiva no past continuous. O passado continuous é alguma coisa que estava acontecendo no passado. Eu estava dormindo. I was sleeping. Eu estava dormindo. Ontem, yesterday. Ontem eu estava conversando com meu amigo. Yesterday, I was speaking with my friend. Ontem eu estava estudando. Yesterday, I was studying. Perceba que algo estava acontecendo no passado. E eu não sei se terminou ou se continuou, ok? Ou se terminou, eu não sei exatamente quando foi. Algo estava acontecendo no passado. Semana passada, eu estava jogando Free Fire com meus amigos. Semana passada, last week, I was playing Free Fire with my friends. Semana passada eu estava jogando. Last week, semana passada, eu estava jogando. I was playing. Eu estava jogando, playing, com meus amigos, with my friends. Ok? Então, só revendo para quem já estudou, é o past continuous. O past continuous se refere a algo que estava acontecendo no passado, ok? Então, como é que se faz a voz passiva no past continuous? Observe aqui, objeto mais was bem ou were bem, mais o past participle, que é o participo passado, verbo principal mais complemento. Forma afirmativa. Observe aqui, fala comigo. The school was being painted by John. The school, a escola,
Was being, estava sendo o quê? Painted, pintada by John, por João, pelo John, ok? Então, na forma afirmativa, the school was being painted by John. Então, na forma afirmativa, the school was being painted by John. A escola estava sendo pintada pelo João. Forma negativa, the school wasn't being painted by John. A escola não estava sendo pintada pelo John. Forma interrogativa, was the school being painted by John? A escola estava sendo pintada pelo John? Was the school being painted by John? A voz passiva no passado perfeito. Objeto mais had been mais past participle, particípio passado do verbo principal mais complemento. The school had been painted by John. A escola tinha sido pintada pelo John. Como é que eu digo isso em inglês? Fale comigo. The school had been painted by John. Forma negativa. The school hadn't been painted by John. A escola não tinha sido pintada pelo John. Como é que eu falo isso? The school hadn't been painted by John. Na forma interrogativa, had the school been painted by John? A escola tinha sido pintada pelo John. Had the school been painted by John? A voz passiva no simple future, no futuro simples. Objeto mais will be mais past participle. Particípio passado do verbo principal mais complemento. Então, na forma afirmativa, the school will be painted by John. A escola será pintada pelo John. O simple future. I will be, eu serei. Fazendo uma breve revisão para quem já estudou o futuro simples. I will be, eu serei. Eu serei feliz. I will be happy. Eu serei milionário. I will be millionaire. Eu serei um médico. I will be a doctor. Ok? Eu serei professor. I will be teacher. Eu serei um cientista. I will be a scientist. I will be, eu serei. Ok? Fazendo uma breve revisão de alguns exemplos, como é que eu digo que algo será, ok? No futuro. Então, vamos lá. Na forma afirmativa, the school, ou seja, a escola, será. Como é que eu digo será em inglês no futuro, na voz passiva? The school will be painted. A escola será pintada. The school will be, ou seja, will be será o quê? Painted, pintada. Por quem? By John. Alright, my students? Então, let's go again. The school will be painted by John. A escola será pintada pelo John. Ok? Vamos para agora a forma negativa. Na voz passiva, the school won't be. The school, a escola, won't be, não será. Não será o quê? Painted, pintada. Por quem? By John. Alright? So, the school won't be painted by John. A escola não será pintada pelo John. Again. The school, fale comigo. The school, a escola, won't be, não será o quê? Painted, pintada. Por quem? By John, pelo João. Alright? The next situation, a próxima situação, a forma interrogativa. Falem comigo. Will the school be painted by John? A escola será pintada pelo John? Como eu pergunto isso? Will the school be painted by John?
A voz passiva no future perfect. Objeto mais will have been, mais past participle, participo passado do verbo principal, mais complemento. Então, falem comigo. By the next week, the school will have been painted by John. Por volta da próxima semana, by the next week, a escola terá sido pintada. Observem. By next week, the school will have been painted by John. A escola terá sido pintada pelo John. A próxima, forma negativa. By the next week, the school won't have been painted by John. Por volta da próxima semana, a escola não terá sido pintada pelo John. Forma interrogativa. Will the school have been painted by John? By next week by John. Por volta da próxima semana, a escola terá sido pintada pelo John. Will the school have been painted by next week by John? Passive voice com verbos modais. Pessoal, lembra dos verbos modais? Will é quando você for falar no futuro. I will speak, eu falarei. Lembram do would? O verbo would, ele vai falar como? Se eu digo I would speak, eu falaria. Se eu digo I will like, com will no futuro, I will like, eu gostarei. Se eu digo I would like, eu gostaria. Ok? Like, estão lembrando do like, de gostar? Então, I will like, eu gostarei. I would like, eu gostaria. I can like, eu posso gostar, eu consigo gostar. I could like, eu poderia gostar. I must like, eu devo gostar. O must. Must é devo, obligation, right? Should, eu deveria gostar. I should like, eu deveria gostar, ok? Lembrando aí os verbos modais que nós já estudamos. O will, would, can, could, must, should e outros, ok? Então vamos lá. No caso dos verbos modais, a construção da passive voice é feita da seguinte forma. Modal, modal verb, o verbo modal, mais be, mais past participle. Então os principais verbos modais que eu já falei para vocês. Já estudamos o will, would, o can, could, must, should. Alright? Agora vamos para a forma afirmativa. Falem comigo. The school could be painted by John. A escola poderia, lembra do could? Could de poderia. A escola poderia ser pintada pelo John. The school, a escola, could be, poderia ser, ok? Could be, poderia ser o quê? Painted, pintada by John, pelo John. The school could be painted by John. A escola poderia ser pintada pelo John. Forma negativa. The school couldn't be painted by John. A escola não poderia ser pintada pelo John. Forma negativa, interrogativa. Could the school be painted by John? A escola poderia ser pintada pelo John. E para concluir, pessoal, a voz ativa versus voz passiva. Diferentemente do que acontece na passive voice, na active voice, voz ativa, o sujeito da ação é posto em evidência. Confira abaixo alguns exemplos. É muito interessante vocês estudarem também a voz passiva e a voz ativa, ou voz ativa e voz passiva, vice-versa, em português também, pessoal. Porque quando vocês entenderem como funciona a voz passiva e a voz ativa em português, vai facilitar também o entendimento em inglês, ok? Vamos para frente. Então vamos lá, os exemplos no simple past, simple present. Então, no simple present, observem a segunda coluna. Falem comigo. John paints
the school every year. João pinta a escola todos os anos. Falem comigo. John paints the school every year. Na terceira coluna, diz: the school is painted by John every year. Ou seja, a escola é pintada pelo John todos os anos. Observe como se comporta a voz ativa, que pratica a ação, e a voz passiva, que recebe a ação. Mais uma vez, John paints the school every year. John pinta a escola todos os anos. Na voz passiva, the school is painted by John every year. A escola é pintada pelo João todos os anos. Observe que fala do João, fala do verbo to be no presente, mais o verbo no particípio passado, que é o verbo lá da terceira coluna, naquela lista de verbos no final do livro, ok? Vamos para o simple past, passado simples. O passado simples, John painted the school. João pintou a escola. Na voz passiva, the school was painted by John. A escola foi pintada pelo John. Ou seja, sofreu a ação a escola. No simple future, John will paint the school. John, falem comigo. John will paint the school. John pintará a escola. Aí no simple future, com will, ok? Como funciona a voz passiva? The school will be painted by John. A escola, the school, will be, será, painted, pintada, by John, pelo João. A escola será pintada pelo João. The school will be painted by John. Feliz quinta-feira, porque a sexta está chegando. Bye bye, my students. See you next English class. Até a nossa próxima aula de inglês.